Esse domingo pegou todo mundo de surpresa com alguns reportes separados e não confirmados a princípio sobre uma nova ofensiva ucraniana na região de Kursk. Mas pouco depois, o próprio Ministério da Defesa da Rússia confirmou que as ações ucranianas estavam sim acontecendo na região de Kursk. Vamos entender isso. Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra, e nesse canal a gente te deixa atualizado sobre temas de geopolítica e defesa. Muito bem, já vou abrindo esta matéria aqui dizendo para vocês que é extremamente cedo para a gente dizer qualquer coisa exata sobre o que está acontecendo lá na província de Kursk nesse momento. Isso porque não é de interesse nem da Ucrânia e nem da Rússia de dar detalhes para a gente sobre a real situação no solo. Então, tudo que a gente pode fazer aqui é pegar as notas oficiais do Ministério da Defesa da Rússia e também das autoridades ucranianas e tentar começar a fazer o nosso julgamento sobre o que está acontecendo lá no solo nesse momento aqui. Então, a BBC foi uma das primeiras agências de notícias a transcrever essa nota do Ministério da Defesa da Rússia. Então, vamos acompanhar o que eles disseram nessa primeira matéria aqui, ó. Ucrânia lança nova ofensiva na região russa de Kursk. E por que a região russa de Kursk? Foi a região que eles atacaram no ano passado, que eles fizeram a primeira ofensiva em solo russo, não em solo ucraniano, mas no próprio solo da Rússia, e conseguiram capturar uma área bem grande de terreno, mas essa área foi aproximadamente reduzida pela metade na atual circunstância do começo de 2025 por contraofensivas russas. Essa ofensiva contra Kursk provavelmente ocorreu para que a pressão fosse aliviada em outras frentes de batalha, como na região do Donbás, por exemplo. A Ucrânia lançou uma nova ofensiva na região russa de Kursk, disse o Ministério da Defesa da Rússia. Em uma declaração, o ministério disse que os esforços para destruir os grupos de ataque ucranianos estavam em andamento. E realmente parece que é verdade, porque já existem diversas fotos inclusive com o escopo infravermelho mostrando essas colunas blindadas ucranianas em movimento lá em Kursk. Então é bem provável que já existam diversos esforços para localizar e impedir o avanço dessas colunas. As autoridades na Ucrânia também sugeriram que uma operação está em andamento. Como eu falei com vocês, as autoridades da Ucrânia sugeriram que uma operação está em andamento, significa que eles não querem dar maiores detalhes sobre o que realmente está acontecendo. A Ucrânia lançou sua primeira incursão na região de Kursk em agosto do ano passado, tomando um pedaço do território. Nos últimos meses, as forças russas fizeram grandes avanços na área, repelindo os ucranianos, mas não conseguindo expulsá-los completamente. Em uma declaração publicada no Telegram no domingo, o Ministério da Defesa da Rússia disse, por volta das 9 da manhã, horário de Moscou, para impedir a ofensiva das tropas russas na direção de Kursk, o inimigo lançou um contra-ataque com um destacamento de assalto composto por 2 tanques, um veículo anti-obstáculo e 12 veículos blindados de combate. Então você percebe que, pelo menos pelas fontes russas, o contingente ucraniano de ataque é bastante pequeno, que pode caracterizar apenas um pequeno golpe de mão, apenas uma pequena ação localizada para poder gerar algum objetivo que a gente ainda não tem conhecimento. Vários blogueiros militares russos deram mais detalhes sobre o ataque, dizendo que ele foi lançado da base ucraniana de Sudzha, que é a maior cidade de Kursk, que ainda está em mãos ucranianas, em direção às aldeias de Berdin e Bolshoi Soldatskoye, um centro distrital no caminho para a cidade de Kursk. Se a gente for aqui no mapa da região de Kursk na Rússia, vocês estão vendo Sudzha bem aqui e Kursk bem aqui, então a ofensiva ucraniana de ontem, de domingo, aconteceu nessa região a partir de Sudzha, na direção de Bolshoi Soldatskoye, que está bem aqui, ó, ao longo dessa estrada, como vocês estão vendo. Então o objetivo deles não se sabe até agora. Se está na direção de Bolshoi Soldatskoye, esse seria o caso de 1/3 do caminho, 1/4, 1/3 do caminho até Kursk, mas a gente não sabe até onde os ucranianos
realmente avançaram. O chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andrei Yermak, disse que havia boas notícias da região de Kursk e que a Rússia estava recebendo o que merece. O principal responsável pelo combate à desinformação da Ucrânia, Andrei Kovalenko, disse em uma publicação no Telegram no domingo: os russos em Kursk estão passando por grande ansiedade porque foram atacados de várias direções e isso foi uma surpresa para eles. Então, olha só, mais um desenvolvimento aqui, não somente naquela direção que eu mostrei para vocês no mapa, mas de várias direções. Isso pode ser um argumento de desinformação, pode, mas também pode ser real. A extensão real do ataque, como eu já falei, já repeti aqui 1000 vezes, não dá para saber neste momento. Não está claro se a ofensiva é suficientemente grande para levar a quaisquer mudanças significativas na linha de frente. O blogueiro russo Yuri Podolika disse que a operação pode ter sido apenas uma distração, enquanto outro, Alexander Kots, não descartou que o ataque principal pudesse ser lançado em outro lugar. Isso acontece bastante, é o que a gente chama de decoy ou realmente um ataque isca, um disfarce realmente que vai atrair as forças para uma região enquanto o ataque principal se desenvolve em outra região. O exemplo clássico disso é a invasão alemã da França em 1940, que contou com a chamada Capa do Toureiro, o grupo de exército B que atacou primeiro lá em cima na Holanda e Bélgica, chamando o grosso da tropa francesa e inglesa lá para cima, para o norte, enquanto 3 dias depois o grupo de exército A passou pela retaguarda e fez o avanço blindado super rápido até o Canal da Mancha. As forças de Kiev estão sofrendo com a escassez de mão de obra e têm perdido terreno no leste da Ucrânia nos últimos meses, à medida que as tropas russas avançam. A informação foi divulgada depois que a Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou outro ataque de drones contra a Ucrânia durante a noite. Foi dito que abateram 61 drones nas regiões de Kiev, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Zhytomyr e Khmelnytsk. Não houve impactos diretos, mas algumas casas foram danificadas na região de Kharkiv por um drone interceptado, disse a Força Aérea. Nesse mapa aqui, como eu falei para vocês, está a área maior aqui, que é a área de máximo avanço ucraniano, e essa área roxinha aqui, ó, listrada, é a área que hoje eles detêm, ou seja, eles perderam cerca de 50% da área originalmente conquistada. Em novembro, a Ucrânia informou que suas tropas haviam se envolvido em combate com tropas norte-coreanas na região de Kursk, e isso vem sido comprovado por diversas imagens, tanto filmagens quanto fotografias de soldados norte-coreanos sendo alvejados, muitos deles mortos, inclusive, e alguns deles foram, inclusive, capturados, mas até o momento não se sabe muitos detalhes do atual estado desses soldados. O aparecimento de soldados norte-coreanos foi uma resposta a um ataque surpresa lançado através da fronteira por tropas ucranianas em agosto, avançando até 30 quilômetros dentro do território russo. Moscou evacuou quase 200 mil pessoas das áreas ao longo da fronteira e o presidente Vladimir Putin condenou a ofensiva ucraniana como uma grande provocação. Depois de 15 dias, o principal comandante da Ucrânia afirmou controlar mais de 1.200 km² de território russo e 93 aldeias. Parte desse território já foi reconquistado pela Rússia. Como você percebe aí, é uma nova tentativa de Kiev de quebrar esse momentum da Rússia, né, de avanço, embora lento e custoso, contínuo, contra o território ucraniano. Os reportes oficiais são todos muito desidratados, não tem muita informação, e eu creio que isso é proposital e vai se manter ainda por alguns dias até que a gente tenha uma clareza maior sobre o que está acontecendo lá nesse momento. Mas uma coisa você já pode fazer, tá? Se você quer ter uma coleção exclusiva de cards dos 80 anos do dia D, que eu adquiri lá na Normandia ano passado, uma coleção belíssima retratando pontos bastante importantes da história da Segunda Guerra Mundial que se relacionam ali com o desembarque aliado do dia 6 de junho de 1944. Agora você pode, porque a Sala de Guerra está fazendo a rifa dessa coleção. E olha só, o bilhete custa só R$2, é muito baratinho. Compra os seus aqui, ó, no link na descrição e boa sorte. Me diz agora o que você acha aí. Você acha que esse ataque ucraniano é maior do que a gente está pensando nesse ponto? Ou vai ser simplesmente uma ação pontual que não vai mudar muita coisa na atual situação da guerra?
Conta pra gente aqui nos comentários. Como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever aqui na Sala de Guerra 2 para não perder mais nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.